Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Atlético de Madrid, Chelsea, essa novela em relação ao João Félix. Nesse momento o Chelsea está envolto em duas novelas de transferências que estão até um pouco quietas neste momento em relação à possível transferência. O pessoal fica se apegando a qualquer coisa. Por exemplo, o Osimhen, alguns minutos atrás, tirou a Napoli da bio dele. Não significa porcaria nenhuma, né? Mas a verdade seja dita, né, que na imprensa espanhola estão se falando que o Atlético de Madrid rejeitou uma proposta de 45 milhões de euros e eles querem pelo menos 60, né? Para um jogador que sequer faz parte dos planos da equipe, né? É até engraçado porque eles fizeram. Acho que o Jornal Relevo fez um vídeo lá com torcedores do Atlético de Madrid, encontrando eles na rua, perguntando o que eles acham do João Félix, né? E quase todos a mesma resposta: tem que sair e vender o quanto antes, ele não quer estar ali, né? E assim. O Atlético de Madrid ainda acha que vai fazer uma super fortuna nele, né? Se o Chelsea dá essa fortuna para eles, estão completamente imbecilizados, porque não faz sentido pagar muito dinheiro por um cara que você nem sabe se vai agregar o que o time precisa. Porque assim, o João Félix, ele é uma ideia. Ele é a ideia do cara que veio para ser o jogador geracional de Portugal. Havia muito mais expectativa nele do que qualquer um desses outros jovens talentos espetaculares que a seleção portuguesa tem. E aí eu coloco o Rafael Leão, coloco qualquer jogador extraordinário que Portugal tem. A expectativa era que o João Félix fosse o novo Cristiano Ronaldo. Era essa a moral que ele estava tendo. A temporada final dele no Benfica, para um garoto que, se não me engano, tinha 18 anos, uma coisa assim, ela é mágica, entende? O João Félix ainda tem 24 anos. Isso é uma coisa que chama atenção, né? E assim, o cara teve uma temporada mágica, marcando 16 gols no Campeonato Português. E assim, todo mundo queria contratar o João Félix. Todo mundo tinha a noção de esse cara vai ser o jogador mais extraordinário da próxima geração do futebol. Não foi. Ele foi para o Atlético de Madrid. Eu acho que aí a escolha de carreira é complicada, né? Eu não sei até que ponto também o Benfica não pressionou para ele aceitar a proposta do Atlético de Madrid, até porque não é todo dia que chega na sua porta com 127 milhões de euros, mas nunca fez sentido, sério. O Atlético de Madrid era a antítese do que ele precisava. Ele precisava de um time que trabalhava mais as qualidades dele e não um time de transição e armação rápida que pouco usa os dribles, a movimentação dele, entende? Eu fico pensando assim, o João Félix acabou indo para um time que não soube utilizá-lo direito. E o Atlético de Madrid chegou ao ponto de emprestá-lo por uma taxa irrisória para o Barcelona. Você tem ideia do negócio desse? Você emprestar um jogador que você quer vender por essa fortuna para um rival direto de tabela? Porque é isso que o Barcelona é, entende? O Atlético de Madrid e o Barcelona ficaram próximos na tabela. Então, assim, você emprestou um jogador que você quer essa grana toda para um dos seus grandes rivais. Eu fico pensando o que eles querem com esse tipo de mensagem. Eu acho que é a oportunidade perfeita deles se livrarem do João Félix. Tem um trouxa disposto a oferecer 45 milhões de euros pelo João Félix, já tendo bons jogadores no ataque. Talvez a posição que falte, né? Eles já contrataram o Pedro Neto para ser o ponta esquerda. Eu vejo ele assim, não vejo ele para a ponta direita. Lá deve ser o Cole Palmer e o Madueke, né? Mas assim, o time tem, eu sei, o Sterling e o Mudryk ali, mas não é como se o João Félix fosse muito superior a eles. E não é a posição natural dele, ele é 10. E ali no Chelsea você tem um 10 que é o Nkunku, que é muito melhor do que ele. Então assim, eu fico pensando, né? O Atlético de Madrid tem a chance de ouro se desfazer dele. Eu sei que vai dar menos impacto no fair play, mas assim, há mercado por Morondon além do Chelsea. Vai receber menos? Possivelmente, né? Ninguém vai ser igual o Chelsea para pagar 40 milhões de euros pelo Morondon. Não sei que esse negócio seja revivido de novo, né? Que eu acharia um erro gigante também. Mas a questão é, a chance de ouro deles se livrarem do Félix, ele vira uma areia de outro clube, entende? E os caras negam 45 milhões de euros. Eu duvido que alguém vai oferecer mais. Será que o Aston Villa vai realmente oferecer mais dinheiro pro João Félix do que isso? 45 milhões de euros? Lá, obviamente, vai ter mais tempo de jogo, ok. Mas será que eles vão fazer isso? Eu fico realmente pensando, né? Então, assim, tá numa situação dessas, o time tá realmente fazendo um jogo duro pro João Félix, tá furioso com o Chelsea porque vendeu o Morondon um lucro gigante de fair play e tudo isso, mas a verdade também seja dita, né? Ele, pelo visto, falhou nos exames médicos. Eu não vejo porque o Chelsea iria fazer tudo isso, trazer o cara para Londres, fazer o exame e depois cancelar o negócio. Ainda mais uma diretoria tão tarada por contratar jogador jovem. Então, assim, eu pessoalmente acho, né, que ele falhou nos exames médicos e o Chelsea quis pagar menos. Aí o negócio colapsou. Eu acho isso. Eu não vejo tanta lógica assim, o Jorge Mendes cancelou tudo, né? O agente foi lá, porque ele costurou o acordo pelo Pedro Neto, legal, né? Mas é um negócio completamente diferente, não é como se o Chelsea tivesse pagado barato, né? E agora, assim, o João Félix, né, tipo, não parece que ele era pauta dentro do clube para essa temporada. Não teve um rumor. Começou agora
Quando colapsa o Omorodion, que parecia muito mais a contratação para o Gallagher sair, aí como ele não pôde ser vendido, né, pelo falha dos exames médicos, aí a gente tem essa negociação pelo João Félix. Impressionante como o Atlético de Madrid ainda quer muito dinheiro para um jogador que, assim, né? Eu não sei porque renovaram o contrato para 2027, né? O erro do João Félix, podia estar para a próxima temporada quase sem contrato, o Atlético de Madrid não ia ter opção. 45 milhões de euros não é pouco dinheiro pelo João Félix, eu acho que é até demais. Eu não pagaria isso pelo João Félix hoje em dia. Então, é realmente assim, impressionante. Se o Chelsea vai pagar mais do que isso, é um erro inacreditável. Eu não acho que eles deviam estar realmente perdendo tempo com isso. Ah, o Gallagher vai voltar. Paciência, você dá para vender para outro clube. Entende? No momento ele não foi vendido. Então, assim, ele não está contabilizado. Então, assim, faz um esforço, vende pro Tottenham. O Tottenham pode ir atrás, mesmo que seja um pouquinho mais barato, dá para vender. Tipo, não acho que é um problema grande pro Chelsea vender o Gallagher. Ainda tem opções para você vender ele. E assim, o João Félix é aquele negócio, né? O Atlético de Madrid não tem muita janela para vender ele, né? Mais empréstimos no máximo. Não acho que alguém, além do Aston Villa, vai oferecer muita grana. Não sei se o João Félix quer ir pro Aston Villa, que por mais que esteja na Champions nessa temporada, é um time que ainda tem aquela pecha de ser um time médio escalão. Eu não diria não nunca, né? Tipo assim, o cara precisa de um novo fôlego. Talvez o Unai Emery seja a pessoa correta para fazer isso. Ele vai ter mais tempo de jogo, vai ter um espaço mais prioritário. Mas a verdade seja dita, né? Se o agente do cara tá tentando oferecer ele pro Chelsea, tudo isso, é porque o cara ainda quer continuar num clube de maior protagonismo. Então, mas não, obviamente, o Atlético de Madrid. Então, ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.